Bom, pessoal, na questão 5 a gente tem aí uma questão da Unesp. Está dizendo o seguinte: em um jogo eletrônico, um monstro tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra na figura. Então aí a gente tem um setor circular, certo? Ou seja, uma partição aí de uma circunferência. E a gente sabe que esse setor circular aqui tem raio de 1 centímetro, ou seja, a distância desse ponto até qualquer ponto aqui desse setor circular, até aqui, pessoal, distância daqui até qualquer um desses pontos, mede o quê? 1 centímetro. Tá? Então daqui também é 1 centímetro, daqui também é 1 centímetro, e assim por diante. Okay? A parte que falta no círculo é a boca do monstro, ou seja, essa parte aqui que está para completar o círculo é a boca do monstro. E o ângulo de abertura dessa boca aqui do monstro mede 1 radiano. Tá? Então é o que está indicado aqui na figura. Certo? Então, esse arco aqui, que é a boca do monstro, mede 1 radiano. E pede para a gente fazer o quê? Para a gente determinar o perímetro do monstro em centímetros, certo? Bom, pessoal, então vejam aí que a gente quer determinar o perímetro do monstro. Já explico para vocês o que seria o perímetro do monstro. E as informações que a gente vai precisar são essas daqui, pessoal. Que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, ou seja, o comprimento de uma circunferência é 2 que multiplica π, que multiplica o valor do raio da circunferência, certo? E vejam que no nosso caso aqui a gente tem um setor o quê? Setor de raio 1, então R é igual a 1 centímetro. Bom, pessoal, quando eles pedem o perímetro do monstro, na verdade eles estão pedindo para a gente determinar qual que é o tamanho do contorno aqui desse monstro. Ou seja, está pedindo para a gente determinar aqui, quando a gente esticasse toda essa linha aqui do contorno do monstro, que tamanho que teria, certo? Bom, pessoal, mas vejam que uma forma de determinar esse perímetro, que é, ou seja, o valor disso daqui, nada mais é que eu calcular uma volta completa, certo, da circunferência, somar essas duas distâncias aqui até o centro, certo, daqui até o centro, daqui também, e tirar o quê? Tirar essa partezinha aqui, certo? Então, voltando aqui com vocês, eu quero determinar quem? Quero determinar quem que é o perímetro. Eu quero determinar, então, quem que é o contorno desse monstro. Mas uma forma de fazer isso, de eu calcular isso, eu posso calcular da seguinte forma. Posso calcular uma volta completa, certo? Somar esses dois segmentos de reta aqui, certo? E fazer o quê? Retirar esse pedacinho. Porque quando eu faço isso, eu calculo uma volta completa, somo esses dois pedaços e retiro esse daqui, eu estou, na verdade, calculando aí o perímetro do monstro. Então, vejam aí que P nada mais é que o quê? Uma volta completa, ou seja, o comprimento de uma circunferência completa, que é dado por C, mais duas vezes o raio. Por que duas vezes o raio? Porque daqui até aqui é a medida de um raio e daqui até aqui é a medida de um raio, certo? Então, por isso que é 2R. Menos quanto? Menos esse pedacinho aqui. Bom, mas quanto será que mede esse pedacinho aqui, pessoal? Foi dito que essa abertura aqui mede 1 radiano. E o que significa a definição de 1 radiano, pessoal? É a medida de um arco cujo comprimento tem o mesmo tamanho do raio da circunferência, certo? Bom, se o raio da circunferência, se isso daqui tem o mesmo comprimento do raio, quer dizer que então esse pedacinho aqui, quando esticado, tem o tamanho de um raio. Então vejam aí que para calcular o perímetro da circunferência, ou seja, calcular essa região vermelha aqui, uma forma de fazer isso é calcular a circunferência completa. Portanto, como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? É dado aqui por 2πr, certo? Somar com esses dois segmentos aqui de reta, que são o quê? Medidas tem a medida de um raio, portanto, 2r, certo? Duas vezes a medida do raio. E tirar esse pedacinho aqui, que mede também o quê? Tem a medida de um raio, certo? O comprimento desse arco aqui, por ele ter medida de 1 radiano, quer dizer que o comprimento dele é a medida de um raio. É a mesma distância daqui até aqui, esse comprimento quando você estica ele. É isso que eu estou dizendo para vocês, certo? Bom, pessoal, como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? É dado por 2π que multiplica r, certo? Então, a gente tem a seguinte situação, é 2πr mais 2r menos r. Eu só peguei aqui, no lugar de c, e substituí por 2πr. E o resto, aqui na linha de baixo, eu copiei, ok?
Bom, pessoal, mas vejam que o raio dessa circunferência que a gente está trabalhando aqui, desse setor circular, mede o quê? Mede 1 centímetro. Então, aonde tem R aqui nessa equação, eu vou substituir por quanto? Por 1. Então, é 2π que multiplica R, portanto, 2π que multiplica 1. 2 que multiplica R, portanto, 2 que multiplica 1. Menos quanto? Menos R, que é igual a 1. Então, portanto, menos 1. Bom, pessoal, 2π vezes 1 é 2π. 2 vezes 1 é 2, e o resto aí que eu compio menos 1. Lembra que eu tenho que fazer as operações de produto têm prioridade em relações de soma, em relação às operações de soma e subtração, certo? Bom, pessoal, então aqui eu tenho 2π mais 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então quer dizer que o perímetro em centímetros desse monstro aqui, ou seja, o valor da medida desse contorno aqui do monstro, mede quanto? 2π mais 1 centímetros, que corresponde aí à alternativa E, certo? Então vejam, pessoal, novamente o desenho aqui foi muito importante para a gente poder não só entender o problema, quanto como resolver ele, ok? Bom, pessoal, então vamos aí à questão número 6. Vocês vão ver que a questão número 6 também ela é bem tranquila, ok? Está pedindo o seguinte, na questão 6, uma questão aí de vestibular também, da Unifor. Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 450 alunos de um colégio estadual e obteve os seguintes dados. 48% dos alunos usam sandália, certo? 22% dos alunos usam tênis, 30% dos alunos usam sapatos. E vejam que quando você soma todos esses valores aqui, pessoal, dá 100. Então, portanto, aqui só tem esses 3 tipos aí de alunos nesse colégio. Ou seja, alunos que usam sandália, que usam tênis e sapatos. Ó, vejam aqui, 48 mais 22 dá 70. 70 mais 30 dá 100. Então, só tem esses 3 tipos de alunos. Os que usam sandália, os que usam tênis e os que usam sapatos nessas proporções aqui. E pede para a gente determinar quanto? Pede para a gente determinar o resultado anterior. Pede para a gente determinar o quê? Então, fala o seguinte, o resultado anterior foi representado pelo gráfico dos setores, como mostra na figura. Então, vejam aí que Santala obteve a maior proporção do setor, certo? O do tênis, que é a menor porcentagem, pegou aí a menor parte do setor. E a do sapato pegou aí a intermediária, que está entre essas duas proporções, certo? Da sandália e do tênis. E está pedindo para a gente fazer o quê? Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo de medida, o ângulo θ, mede quanto? Quem que é o ângulo θ? É o setor, é a medida do setor que está representada aqui pelos alunos que usam sapato, que é os 30% dos alunos, ok? Então, está pedindo para a gente determinar o ângulo θ, ou seja, a medida do ângulo θ. Bom, mas vocês vão ver que para fazer isso, pessoal, é muito simples, certo? A gente quer determinar qual que é o ângulo θ, certo? Que é dado por esse símbolo aqui, ele chama θ, ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar que 100%, ou seja, um setor, uma circunferência, um gráfico de circunferência completo, mede quanto? Mede 360 graus. Ou seja, se uma circunferência que tem 100% mede 360 graus, quanto que vai medir θ se θ corresponde a quanto? Θ corresponde a 30%, certo? Então, é essa proporção que eu vou utilizar. Se 360 graus, que representa uma circunferência completa, corresponde a 100%, ou seja, 100% dos alunos, qual que é a medida do ângulo que vai corresponder a 30%, que são aqueles alunos que usam sapatos? É isso que exatamente eu quero determinar, certo? Então, dessa relação aqui eu tenho a seguinte proporção, que θ dividido por 360 graus é igual a 30% dividido por 100%, certo? Então, aqui a gente pode cancelar aí as porcentagens, certo? Então, como é que a gente fica? Para a gente resolver isso aqui, basta pegar o 360 graus que está dividindo e passar multiplicando por 30 dividido por 100, certo? Que é o que corresponde a 30 que multiplica 360 graus dividido por 100. Quando você pega 360 e multiplica por 30 dividido por 100, é o mesmo que 30 vezes 360 graus dividido por 100. Pessoal, quando você resolve isso daqui, você obtém o quê? Que θ, a medida desse setor aqui, ó, que corresponde à quantidade de alunos que usam sapato,
O ângulo formado aqui por esse setor mede 108 graus. Por que mede 108 graus? Vejam aqui, pessoal, como a gente está dividindo por 100, posso cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Então, na verdade, eu tenho 3 que multiplica 36, certo? 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, fica 108 graus. Ou seja, a medida desse ângulo aqui, que corresponde ao setor, a medida do setor dos alunos que usam sapatos nessa escola, mede 108 graus. Portanto, aí, alternativa D. Ok? Pessoal, então com isso, nessa videoaula eu resolvi com vocês as questões 5 e 6. Resolvo com vocês as próximas questões nas próximas videoaulas. Fico por aqui. Aquele abraço. Fui!